Semana 3 do PET 2 a gente vai recordar um conteúdo já estudado no primeiro ano do ensino médio, que é o quinhentismo. O quinhentismo no Brasil, como a gente já sabe, remonta aos anos de 1500, né? Ou seja, o século XVI, e a gente sabe que nessa época os portugueses chegaram ao Brasil. Então essa literatura é uma literatura assim de colonização, né? Uma literatura que tem um caráter mais histórico do que literário propriamente dito, certo? Ela vai então uma literatura que vai começar a mostrar como que é esse país, né? Do ponto de vista do que é registrado mesmo, ou seja, vamos ter os primeiros escritos a respeito do Brasil, porque até então só haviam índios aqui, os índios não escreviam. Então a primeira civilização que chega aqui, civilização portuguesa, que já é uma civilização letrada, então começa-se então a produzir literatura no nosso país. Obviamente que as primeiras manifestações literárias elas são portuguesas, né, já que todos estão vindo, são portuguesas e europeias, né, já que todos estão vindo da Europa e de Portugal. Então vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter a literatura propriamente brasileira, certo? Mas esse período a gente pode dividir ele em dois momentos, assim, em dois tipos, né? A literatura de informação, né? Que é uma literatura mais voltada para o relato de viagem, e só que esses relatos eles têm um caráter bastante descritivo e expositivo mesmo. Por quê? Porque a preocupação não é contar histórias interessantes, né? A preocupação maior é contar o que eles estão vendo, como é que é essas terras, quem são essas pessoas que já vivem aqui, né? Os índios, certo? Então eles vão relatar também algumas coisas referentes aos índios, o comportamento dos índios, vão contar como é que foi a relação deles com os índios, mas o foco certamente que é mostrar o que tem no Brasil, né? Quais são as riquezas naturais, como é essa terra recém-descoberta. A literatura de formação, né, que é a outra literatura desse momento, que ela vai demorar um pouquinho ainda, ou seja, primeiramente a gente vai ter mais literatura de informação. Aí ela continua durante todo o século, sempre vai ter também nos séculos decorrentes, né, de alguma forma vai aparecer ainda essa questão da informação, dos relatos de viagem, etc. Mas a literatura de formação ela começa com a chegada dos jesuítas, que demora ainda um pouquinho para vir, né, porque naquela época tudo é muito lento, né, até atravessar aqui o Atlântico, né, demorava um pouco. Então, a literatura de formação, como a gente já estudou, ela também é chamada de literatura catequética ou literatura jesuítica, né? Por quê? Porque é uma literatura feita pelos jesuítas, né? Que são padres religiosos, né? Da Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa da Igreja Católica. Então, esses jesuítas, né? Esses padres jesuítas vieram para o Brasil com uma finalidade, que era catequizar os índios. Daí que essa literatura tem um fim religioso, né? Então essa literatura ela não vai ficar presa só a relatos de viagem ou documentos históricos ou coisas mais descritivas, expositivas, não. Ela vai ser também mais literária mesmo, tá? Aí a gente vai ter os autos, né? Que é um teatro pedagógico para moralizar e catequizar os índios, né? Funcionava muito bem, o índio gostava desse tipo de abordagem, assim, né? Dessa arte. E também a questão das pregações mesmo, né? Do modo como os jesuítas se dirigiam aos índios, vão aprender a língua dos índios, né? O padre José de Anchieta vai desenvolver uma gramática tupi. Eles vão, inclusive, fazer com que os jesuítas vão ser muito importantes para uma aproximação muito grande, né? E pacífica entre indígenas e portugueses, né, europeus. Eles vão fundar missões, né, as missões jesuíticas,
vão ensinar o índio a plantar, vão ensinar os índios a fazer uma série de coisas que até então eles não sabiam fazer, né? Fazer roupas, né? Tecer as coisas, né? Trabalhar com tecelagem, né? Costura, enfim, uma série de coisas que até então os índios não faziam, né? Que só lá na Europa que existia, né? Certos animais que eles vão começar a criar, vão plantar, etc. Então, além de que as escolas, né, jesuíticas, a educação no Brasil começa com os jesuítas. Vão fundar as primeiras escolas, onde estudavam tanto brancos como índios, né? Ou seja, todas as raças estudavam nessas escolas. E é importante dizer também que a gente vai ter alguns poemas, né? Ou seja, a poesia por conta dos escritos, principalmente do padre José de Anchieta. Certo? Então, é uma literatura, então, importante destacar, né? Eu sempre falei literatura jesuítica ou literatura de catequese, né? A gente estudou no primeiro ano com esse nome. Agora aqui eles quiseram colocar a literatura de formação. É interessante esse nome porque aí a gente compara com informação, né? Porque informação, certo? É quase igual, né, a palavra, só tem um in aqui e aqui não tem. A gente vai ver depois, tem uma questão sobre isso, né? Falarei mais quando chegar a questão. Então aqui tem as características, né, bem resumidas do clientismo, certo? E tentei memorizar essas características. Aqui estão alguns autores, né? Pero Vaz Caminha, que é o autor da carta, né? Então é o primeiro a escrever em terras brasileiras, né? Pero Vaz Caminha, a sua famosa carta que a gente estudou, né? Lá no primeiro ano. A gente estudou também esse autor aqui. Lembra desse autor? A gente estudou o relato dele sobre os rituais antropofágicos, né? Ou seja, o canibalismo de algumas tribos indígenas, certo? A gente vai ter aqui o Padre Manuel da Nóbrega, né? Que é o primeiro superior geral da ordem jesuítica. E depois a gente vai ter o Padre José de Anchieta, que é o maior escritor dessa época, né? Porque ele vai escrever também poemas e vai escrever muitos autos, né? Ou seja, teatro, com a finalidade sempre de catequizar os índios. Aí aqui muito fácil, né? Essas questões, a gente tem literatura informativa. Então não confundam informativa com literatura de catequese. Então, por exemplo, quando fala aqui os poemas de José de Anchieta, não tem nada a ver com informativa, tá? Apesar de ser do mesmo período e ter uma relação aí com a questão da colonização, etc. É diferente, tá? Gregório de Matos, a gente já viu que é um autor barroco, ele vem muito depois, então não tem nada a ver com isso aqui, certo? Então, assim, a literatura informativa, ela tem uma relação com a história dos jesuítas, mas não é propriamente literatura informativa, né? Ou seja, literatura dos jesuítas é literatura formativa ou literatura de catequese, certo? Então, qual que é a alternativa correta aqui? Não vou falar mais porque tá fácil, tá bom? Aqui, lá no formulário, vai ter a caixa de seleção. Então, vocês podem ver que vocês vão marcar quase todas, exceto uma que vocês não vão marcar por causa de uma coisa, tá? Por causa de uma coisinha só, que não precisa ser marcada, não deve ser marcada. Mas eu posso dizer para vocês que das 4 vocês vão marcar 3, tá? A questão 3 essa questão, por que é literatura informativa, né? Porque, veja bem, é uma literatura que vai informar, mas não responde só isso, não, porque é uma literatura que informa, mas informa o que, a respeito do que, né? Então, veja bem, eles acabaram de chegar, eles precisam descobrir essa terra, precisam saber o que tem nessa terra, como que essa terra é, e precisam informar isso para quem está lá na Europa, para quem não veio, né? Olha, descobrimos um lugar aqui, como é que é esse lugar? Então, vocês já estão percebendo por que é informativo, né? Muito bem. A questão 4, a gente tem aqui um trechinho famoso, né? Da carta de Pero Vaz Caminha, onde ele vai caracterizar os índios, né?
ele caracteriza os índios aqui de uma forma bem interessante, né? Interessante a forma como ele descreve o índio aqui. Muito bem. E aí vai falar que isso aqui faz parte de um dos primeiros escritos, né? É o primeiro escrito. Então trata-se de que tipo de literatura? Muito fácil, né, gente? Defina a diferença entre literatura de informação e literatura de informação. Então vou explicar isso aqui agora. Informação, certo? É algo que apenas a gente vai dizer como a coisa é, certo? A gente vai simplesmente descrever, expor ou relatar de uma forma muito objetiva, tá? Buscando, é claro, vai ter sempre a impressão de quem vê, de quem narra, né, de quem expõe ou descreve ali a coisa, mas digamos assim que na literatura de informação eu vou absorver aquilo que eu estou vendo, né? Eu vou absorver aquilo que eu estou vendo e só vou me reter nisso. Agora, a literatura de informação seria o contrário. Eu não vou reter o que eu estou observando, pelo contrário, eu vou colocar naquilo que eu estou vendo alguma coisa, né? Então eu vou formar, eu não vou informar. Você entende? Então, aqui quase que um antônimo, né? Por quê? Por que a literatura dos jesuítas é uma literatura de formação? Porque eles vão dar para os índios aquilo que eles não têm, né? Que é, no caso, a fé católica, aquelas práticas, aquelas técnicas, né? E práticas e costumes com que eles ainda não tinham contato, que eles ainda não tinham. Então, assim, os jesuítas eles vão formar o caráter do índio. Eles vão dar ao índio uma formação, vão formar o índio enquanto ser humano, certo? Moldar ali o caráter deles, modificar os costumes deles, dar a eles uma nova dimensão, né? Vão civilizar o índio, certo? E vão principalmente evangelizar o índio, né? Vai fazer com que o índio deixe ali suas crenças primitivas, né? E passe então a ter uma fé católica. Então eles vão formar o índio. Agora, informado você não vai fazer nada, né? Então a gente pode dizer assim que na literatura de informação a gente tem uma questão mais assim, mais descritiva e expositiva, né? E uma narrativa superficial. Já na literatura de informação você já vai ter um caráter também argumentativo, porque você tem que convencer o outro de que ele precisa assimilar aquilo que você quer passar para ele, né? Que aquilo vai ser importante para a formação dele enquanto pessoa, certo? Então é isso, chegamos ao fim da semana 3.